Descoberta emocionante. Como a faxineira pobre transformou a vida das gêmeas do milionário viúvo. Naquela manhã ensolarada, Dona Maria, uma mulher de 50 anos, entrava na mansão de Sr. Carlos. Mas não era qualquer dia, era o dia que mudaria sua vida e a vida das gêmeas Ana e Beatriz para sempre. Aquela casa impecável, adornada com estátuas e quadros que brilhavam à luz do sol, contrastava tanto com seu pequeno lar nos subúrbios de São Paulo, que o coração dela disparava de emoção. Era um mundo onde o luxo era norma e o amor parecia faltar. Desde o início, as meninas, com seus olhinhos tristes e sorrisos tímidos, tocaram a alma de Dona Maria como um toque suave de um anjo. Enquanto Dona Maria limpava os móveis reluzentes, os risos abafados das gêmeas ecoavam pelos corredores. Elas brincavam de esconde-esconde, mas a ausência da mãe falava mais alto em seus corações. Dona Maria, percebendo a tristeza nas pequenas, não resistiu em se aproximar. Ela começou a contar histórias de superação, de amor e de força, sussurrando segredos que só uma mãe poderia compartilhar. As gêmeas, com os olhos brilhando, ouviam cada palavra, absorvendo a esperança que Dona Maria manava como se fossem raios de sol batendo nas flores. As coisas simples têm um valor imenso, meninas, dizia ela, olhando nos olhinhos delas. O calor daquele lar, mesmo que construído em torno da tristeza, começou a se transformar. Mas isso não era bem visto por Sr. Carlos, que olhava para Dona Maria como apenas uma funcionária. Seus sentimentos estavam tão presos à dor da perda que ele não conseguia enxergar a conexão mágica que estava brotando entre elas. O preconceito da elite se tornava um obstáculo, criando um silêncio denso quando ele entrava na sala, fazendo a atmosfera ficar pesada e fria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a tensão aumentava. Quando o Sr. Carlos enfrentou uma crise financeira, todos na mansão sentiram o peso do desespero. Estava claro que a estabilidade da família estava por um fio, mas Ana e Beatriz, em sua inocência, não entendiam totalmente o que se passava. Foi nesse ponto que Dona Maria tomou uma decisão. Com seu coração pulsando forte, ela elaborou um plano ousado para ajudar as meninas e, de quebra, salvar a própria família que havia acolhido seu amor. Sentiu que a vida delas estava interligada à sua, e essa revelação a fez sentir algo tão profundo que virtualmente não poderia conter. Um grito de socorro cortou a manhã. Era Beatriz, sua voz ecoando pela mansão, estremecendo os muros imponentes. Dona Maria parou, e seu coração disparou. O que poderia ter acontecido? Ela sabia que o momento de agir chegará, mas as perguntas fervilhavam em sua mente. Até onde ela iria por aquelas gêmeas que haviam se tornado como filhas para ela, que apenas desejavam amor e conexão? As respostas estavam por vir, e a história que estava prestes a se revelar deixaria todos em choque. O som do grito ecoou novamente, agora mais perto. Ana apareceu correndo, com os olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Maria correu em direção à menina, seu coração batendo rápido, como se estivesse prestes a explodir. Ana, o que aconteceu? A preocupação saltou de sua voz. Ana, sem conseguir conter o choro, apontou para a escada. Mãe! Era tudo o que conseguiu dizer, enquanto se deixava ser abraçada por Dona Maria. A faxineira sentiu uma onda de desespero ao perceber que, por trás daquela palavra, havia um imenso vazio. O coração dela apertou. O que poderia ter acontecido para que as meninas estivessem tão assustadas? Ela se agachou para olhar nos olhos da gêmea mais velha, tentando transmitir calma. Me conta, filhinha. O que aconteceu? Beatriz, ela caiu. Da escada. As palavras saíram em um fôlego só, e Dona Maria não hesitou. Com um impulso quase instintivo, ela se levantou e correu escada acima, sua mente se encher de uma necessidade incontrolável de proteger aquelas que tanto amava. Era como se o tempo tivesse parado.
Cada passo que ela dava parecia arrastado, seus pés pesados no chão de mármore polido. Ao chegar ao topo da escada, Dona Maria encontrou Beatriz deitada no chão. O choro da gêmea era abafado, e um gás sufocante encheu seu peito. Beatriz, meu amor! Ela se agachou, pegando a menina em seus braços. O que aconteceu? Você está bem? A dor nos olhos da criança arrasou Dona Maria. Ao avaliá-la com cuidado, percebeu que não havia ferimentos graves, mas o brilho que sempre existia ali parecia ausente. Com carinho, Dona Maria segurou o rosto da menina entre suas mãos. Calma, querida. Eu estou aqui. Você vai ficar bem. O que você sentiu? Beatriz, entre soluços, ficou em silêncio. Ela se parecia tanto com a mãe que Dona Maria não pôde evitar a comparação. O olhar perdido da menina trazia à tona uma profunda tristeza, uma sensação de falta. Às vezes, sinto saudade dela, disse Beatriz baixinho, uma confissão que cortou o coração de Dona Maria. Eu sei, minha doce. Saudades de quem amamos nunca desaparecem, mas podemos nos lembrar delas de maneira bonita. E essa resposta trouxe um conforto inesperado, em meio ao caos. Ela se lembrou de sua própria luta. O caminho que percorreu era repleto de memórias e saudades. Isso a fez sentir ainda mais unida àquelas gêmeas. Apesar do silêncio pesado que pairava na mansão, algo ali se iluminar. O amor de Dona Maria se tornava um refúgio, um abrigo contra a dor que cercava aquelas meninas. Mas, mesmo enquanto tentava consertar aquela pequenina parte da vida delas, ela sentiu que algo estava prestes a mudar. A tensão sobre a crise na empresa de Sr. Carlos não poderia ser ignorada. Ele ainda sentia a pressão das contas e agora ela perceberia que precisava incluir Sr. Carlos no ciclo de cura e transformação que estava se formando. Naquela fração de segundo, ela decidiu que não poderia agir sozinha. A conexão entre elas era poderosa, mas era preciso que Sr. Carlos também visse isso. Com o coração mais leve, mas a mente fazendo planos urgentes, Dona Maria subiu, decidida a falar com ele. E, assim que bateu à porta do escritório, ouviu um suspiro profundo. Ele estava à beira da desesperança e, naquele instante, Dona Maria sabia que o momento de enfrentar os fantasmas e revelar as verdades ocultas havia chegado. O que aconteceria agora? Sr. Carlos aceitaria aceitar sua nova realidade ou continuaria preso à dor do passado? Dona Maria respirou fundo e, com a mão trêmula, acionou a maçaneta do escritório. Assim que a porta se abriu, a cena a fez estremecer. O ambiente, geralmente acolhedor, estava envolto em uma penumbra que refletia o estado emocional de Sr. Carlos. Ele estava sentado à mesa, com os olhos fundos e fixos em um documento que, certamente, trazia mais problemas do que soluções. O homem que sempre parecia ter controle agora parecia um espírito perdido, sem direção. Mãe! O sussurro de Ana, que havia se aproximado, a trouxe de volta à realidade. Dona Maria segurou a mão da menina, oferecendo um gesto de proteção e encorajamento. Sr. Carlos? A voz de Dona Maria saiu baixa, mas firme, sua coragem pulsando dentro dela. Precisamos conversar, urgentemente. Ele levantou o olhar, revelando uma sombra de surpresa, mas também de resistência. Dona Maria, agora não é um bom momento. Tenho muitas coisas na cabeça. A frustração estava clara em suas palavras. Mas é exatamente por isso que precisamos falar. A faxineira sentia seu coração acelerado. Era um momento decisivo. As meninas estão precisando de você. E você precisa delas. A expressão de Sr. Carlos mudou, uma faíscazinha de emoção surgiu por trás da neblina de cansaço e tristeza. O que você quer dizer? Elas estão bem, não estão? Dona Maria hesitou por um instante. Era difícil expor as fragilidades que ela percebia, mas a sinceridade era a única opção. Beatriz caiu da escada e é mais do que isso. Ela se sente sozinha, e Ana também. Você está tão preso às suas preocupações que se esqueceu do que realmente importa. Ele se atirou de volta à cadeira, como se as palavras dela fossem um golpe. O que posso fazer? A empresa está desmoronando, e eu não sei como lidar com isso.
Estou lutando para manter tudo de pé. Então lute ao lado delas. Elas precisam de você como você precisa delas. Esse peso não é só seu. A voz de Dona Maria estava carregada de emoção. E eu estou aqui para ajudá-lo. Mas precisamos nos unir. Cada um de nós tem sua parte na cura. Uma longa pausa pairou no ar. A tensão era palpável. Sr. Carlos fechou os olhos por um momento, permitindo que a verdade o envolvesse. Ele pensou nos dias em que suas filhas riam, corriam pela casa, cheias de vida. Agora, sua casa se tornará um local de dor e saudade. Eu não sei se consigo, ele murmurou, quase que para si mesmo. Dona Maria sentiu uma pequena agulhada de esperança em seu coração. Você pode. Todos nós podemos. Deixe-me ajudar. O amor e a conexão que temos aqui podem transformar essa dor em força. Quando ele olhou para ela de novo, Dona Maria viu uma mudança. Uma faísca, um lembrete de que ainda havia vida dentro dele. A luta não era apenas contra os problemas externos, mas uma batalha interna que precisava ser enfrentada. Vamos fazer isso juntos, ele disse, mais para si do que para ela. E nesse momento, a faxineira viu a chance. A chance de não apenas ajudar as meninas, mas de redescobrir um homem que, algum dia, fora cheio de sonhos e amor. Mas, no fundo, Dona Maria sabia que simplesmente abrir a comunicação entre eles seria apenas o primeiro passo. Existiam sombras e segredos mais profundos a serem revelados. O verdadeiro desafio começava agora, e a dúvida pairava: Sr. Carlos estava verdadeiramente pronto para mudar? E ao olhar para o homem que estava diante dela, uma pergunta inquietante surgiu: o que mais eles ainda teriam que enfrentar para encontrar a luz no meio da escuridão? Dona Maria observou a respiração de Sr. Carlos, um sinal de que a conversa começava a deslanchar. O ambiente carregado de tristeza agora parecia um espaço de possibilidades. Algo dentro dela se animou. Ela sabia que o próximo passo era crucial. Vamos conversar com as meninas, sugeriu Dona Maria, a voz cheia de determinação. Precisamos de um momento familiar. Pode ser difícil, mas é o começo de tudo. Sr. Carlos balançou a cabeça hesitante, mas não protestou. Levantou-se, ainda parecendo uma sombra do homem que costumava ser, mas a nova decisão se tornava visível em sua postura. Ele seguiu Dona Maria até a sala de estar, onde as gêmeas estavam sentadas no sofá, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Beatriz parecia particularmente frágil, com as pernas cruzadas e o olhar distante. O isolamento e a dor a envolviam como um casulo. Ana, por outro lado, observava tudo com uma expectativa misturada à ansiedade. Dona Maria sentiu uma pontada no coração ao notar a expressão em seus rostos. Elas precisavam de um pai, e ele precisava delas. Meninas, começou o pai. Sua voz vacilou, como se cada palavra tivesse um peso inigualável. Eu sei que as coisas não estão boas. E eu não estive presente como deveria. Beatriz ergueu o olhar, os olhos marejados. Você só pensa na empresa, papai. É como se nós não importássemos mais. Dona Maria sentiu a dor nas palavras da menina. Era um grito pleno de saudade e incompreensão, e ela sabia que era hora de tratar aquelas feridas abertas. Não é verdade, Beatriz. Seu pai está lutando, mas isso não significa que ele não se preocupe com vocês. O tom de Dona Maria era suave, mas firme. É hora de vocês falarem o que sentem, realmente. Isso pode doer, mas é o começo da cura. A voz da menina ecoou no silêncio: eu sinto que sou um fardo. A gente só traz problema. Não sei se você consegue ver isso, papai. As palavras cortaram Sr. Carlos como faca afiada. Ele respirou fundo, sentindo o peso dos sentimentos e arrependimentos. Era a chance que ele precisava, a oportunidade de enfrentar não apenas seus erros, mas o que aquilo significou para suas filhas. Eu sinto muito, de verdade. Eu estava tão preso no meu próprio mundo que não vi o quanto vocês estavam sofrendo. Eu quero mudar isso. Quero ser o pai que vocês precisam, declarou, sua voz tingida de emoção. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se aproximou. Nós só queremos você por perto. Não importa o que aconteça com a empresa.
As gêmeas se entreolharam, e um vínculo invisível se formou naquele instante de vulnerabilidade. Então vamos nos apoiar. Vamos enfrentar isso juntos, disse Dona Maria, sentindo a energia mudar. Aquela troca sincera de sentimentos poderia ser a peça que faltava para restaurar a família. Mas, mesmo com a aproximação, um eco de dúvida ainda pairava. Senhor Carlos tinha cicatrizes muito profundas, e um simples pedido de desculpas não poderia curar tudo. O que mais escondia em seu coração? Havia segredos que apenas o tempo revelaria, e cada um deles carregava um peso que precisava ser dividido. E naquela sala escura, um novo começo nascia, mas ainda havia muito que descobrir. Estariam eles prontos para enfrentar as feridas do passado? O verdadeiro desafio estava apenas começando, e Dona Maria se questionava, até onde eles iriam para se curar. A conversa que Dona Maria havia proposto não foi fácil, mas foi um primeiro passo. Aquela sala, que antes parecia um campo de batalhas, agora pulsava com a esperança. Contudo, as palavras ditas eram apenas a superfície de um mar profundo de emoções não exploradas. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a atravessar as janelas, Dona Maria fez um esforço extra. Sabia que aquele era um momento crítico, e a rotina diária poderia proporcionar a oportunidade ideal para um novo tipo de diálogo. Com um sorrisinho, começou a preparar o café da manhã. O cheiro do pão tostando e do café fresco invadiu a casa, buscando fazer ecoar aquele clima de renovação. Quando as gêmeas chegaram à mesa, a atmosfera já era diferente. Senhor Carlos parecia um pouco mais disposto. Ele estava sentado à mesa, os olhos fixos nas filhas. Ana e Beatriz, embora ainda sobrecarregadas pelas conversas da noite anterior, estavam dispostas a tentar. "Mãe, o café está maravilhoso!" elogiou Ana, tentando quebrar o gelo. Dona Maria sorriu. "É muito simples, mas preparado com carinho. Assim como tudo na vida, não é mesmo? O que importa é a intenção." Senhor Carlos, calado, olhou para Dona Maria com gratidão. A cada risada entre as meninas e os elogios à comida, ele sentia que um pedacinho de seu coração se reconstituía. Mas ainda havia uma dúvida rondando sua mente. Ele precisava ser mais que um pai presente, precisava ser um pai que realmente entendia o que suas filhas estavam passando. "Meninas", iniciou ele hesitante, "vocês se lembram daquele passeio que fazíamos todo o ano na praia?" Beatriz, ainda guardando uma fragilidade, respondeu, "Era tão divertido, a gente construía castelos de areia e depois sempre brigava para ver quem conseguia fazer o melhor." Senhor Carlos sorriu. Aqueles momentos simples tornavam tudo mais leve, mesmo nas memórias mais sombrias. "Eu prometo que vou fazer um esforço para voltar a ser aquele pai. Quero reviver essas memórias, mas também criar novas. Vamos planejar um fim de semana na praia, que tal?" O silêncio tomou conta da mesa. Dona Maria observou as meninas, notando o brilho que florescia em seus olhos. Uma timidez pairava, mas também havia uma centelha de esperança. Ana tocou na mão do pai, um gesto pequeno, mas carregado de significado. "Eu adoraria, papai. Mas e se você se esquecer de nós de novo?" As palavras asparam como uma lâmina, contundentes. A expressão de Senhor Carlos endureceu. Ele sabia que não poderia mais prometer o que não tinha certeza de conseguir cumprir. "Eu vou tentar, eu prometo. Mas preciso que vocês me ajudem nessa jornada." Ao ouvirem isso, as gêmeas demonstraram uma certa relutância. O que significaria essa ajuda? O que deveriam fazer para que seu pai realmente estivesse presente? Dona Maria percebeu que havia um longo caminho pela frente. Era preciso comunicar e fortalecer laços, mas principalmente, entender o que cada um carregava consigo. "Que tal começarmos com um diário familiar?" Dona Maria sugeriu, um brilho nos olhos. "Poderíamos escrever o que sentimos, as memórias que queremos resgatar e os momentos que queremos viver juntos. E se em vez da praia, fizermos um dia de atividades em família? Podemos escolher o que fazer juntos." Completou Ana, e os sorrisos começaram a retornar. Como no magicado, a conversa fluiu, e Dona Maria viu que, apesar do peso do passado, havia um espaço crescente para mudanças.
Mas mesmo com as sementes de esperança plantadas, um sinal de alerta ecoava. Seria simples assim? O caminho da reconciliação e descoberta poderia ser mais difícil que pensavam ao final da manhã. Um novo entendimento começava a tomar forma. Porém, no fundo, Dona Maria sentia que ainda havia segredos esperando para serem revelados, segredos que poderiam mudar tudo novamente. Quais lembranças poderiam desestabilizar esse novo começo? E o que mais permaneceria nas sombras do passado, aguardando o momento certo para emergir? O sol ainda brilhava intensamente quando a manhã se transformou em um mar de possibilidades. As gêmeas, já mais animadas, começaram a discutir ideias para o que chamaram de Dia da Família. Entre risadas e trocas de estímulos, a energia da casa parecia diferente, mais leve. Dona Maria observava tudo com um sorriso, embora sua mente estivesse assombrada por preocupações. E se fossemos ao parque? Poderíamos fazer um piquenique, andar de bicicleta, sugeriu Beatriz, os olhos brilhando como as estrelas que ela costumava admirar. Ou quem sabe um dia de jogos. Podemos jogar vôlei e fazer um torneio. Completou Ana, cada ideia trazendo mais cores ao esboço do dia perfeito. Enquanto a conversa fervilhava, Sr. Carlos se deixou levar pela onda de entusiasmo das filhas. A imagem de um dia de diversão parecia uma alternativa muito mais saudável ao silêncio que geralmente dominava a casa. Mas, no fundo de seu coração, ele sabia que uma única atividade não resolveria os anos de distância. Aquilo era apenas o começo de um longo caminho. E vamos gravar tudo no diário. Podemos escrever sobre nossas emoções e experiências. Sugeriu Ana, entusiasmada enquanto mordia um pedaço do pão tostado. Sr. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha sido muito de expressar seus sentimentos, mas a ideia de compartilhar suas vivências e inseguranças o atraía. Era mais do que um diário. Era uma oportunidade de abrir seu coração para as meninas. Eu topo. Vamos criar juntos esse espaço para nos entendermos melhor, disse ele, tentando mascarar a hesitação na voz. E a gente pode fazer uma página especial para nossos desafios, assim ficamos mais próximas e podemos ajudar uma a outra, Beatriz completou, sua voz suave revelando a grande responsabilidade que sentia sobre os ombros de uma irmã mais nova. A mesa começou a encher-se de bolhas de risadas e murmúrios carinhosos. Mas de repente, o eco de uma lembrança desagradável atravessou a mente de Dona Maria. O peso do passado a derrubava e suas mãos hesitaram sobre a caneca de café. Meninas, disse ela, a voz tremendo enquanto tentava manter a clareza. Lembram-se de quando falamos sobre o que cada um precisa mudar? Temos que ter cuidado com o que escrevemos. O passado pode ser pesado. Ana e Beatriz trocaram olhares. A ideia de enfrentar suas verdades ocultas, de encarar os sentimentos mais implacáveis, parecia assustadora. Eu não quero que coisas ruins apareçam de novo, murmurou Beatriz, um leve tremor na voz, enquanto Ana segurava a mão dela, como se estivesse dizendo que juntas poderiam enfrentar qualquer tempestade. Sr. Carlos percebeu as sombras que pairavam sobre elas. Sem saber ao certo como ajudar, ele de repente sentiu um ímpeto de proteção. Vamos usar o diário para celebrar as coisas boas. A proposta era um convite que cada um também trouxesse para o papel as alegrias simples da vida, como as tardes passadas em família e os momentos de superação. Mas e os segredos? E as dores? Elas também são parte da nossa história, indagou Ana, em um sussurro que deixava claro o dilema que se desenhava diante deles. Dona Maria prendeu a respiração, sentindo a tensão no ar. O que estariam escondendo? O que nunca havia sido dito nos papéis da vida deles? A inquietude do que ainda estava por vir apertava seu estômago. A conversa se tornava mais intensa, a luz do sol entrando pela janela agora parecia um sinal de alerta, iluminando as partes que estavam à sombra dos traumas. A cada proposta e cada ideia, o burburinho coletivo crescia, mas uma inquietação com sabor de mistério pairava. E assim, enquanto riam e conversavam, uma pergunta pairava no ar, como um fio delicado que poderia se romper a qualquer instante, estariam realmente prontos para enfrentar o que havia sido enterrado em suas memórias. O dia de atividades em família prometia ser transformador, mas no fundo, o medo do desconhecido poderia ser o maior desafio de todos.
O que realmente se escondia sob a superfície dessa nova união? O dia do piquenique chegou, e a casa parecia vibrar com uma energia nova. As gêmeas estavam radiantes, vestindo camisetas coloridas que refletiam sua alegria. Dona Maria, por outro lado, observava com um sorriso tenso. O que deveria ser um dia de felicidade era também uma espécie de teste. Ela se perguntava se a leveza do momento conseguiria apagar os fantasmas do passado. O senhor Carlos tratou de se preparar e organizou a mochila com os lanches que as filhas haviam escolhido. Frutas frescas, sanduíches de queijo, bolachas e sucos coloridos preenchiam o espaço. Ele se esforçava para mostrar-se animado, mas o peso da expectativa e das lembranças pairava como uma sombra, apertando seu peito. Vamos, meninas! O parque nos aguarda! Ele exclamou, tentando contagiar a energia das filhas. Enquanto dirigiam-se ao parque, suas risadas e vozes enchiam o carro. No meio do caminho, Beatriz começou a cantarolar uma música que falava sobre os desafios da vida e a importância da união. Ana a acompanhou com a mesma intensidade, e o pai não pôde deixar de sentir uma pontada de orgulho. Aqueles momentos prazerosos pareciam aliviar as sombras, ainda que momentaneamente. Chegando ao parque, a brisa fresca envolvia-os, trazendo um toque de liberdade. As gêmeas correram para escolher um lugar próximo a uma grande árvore, enquanto Carlos começou a colocar a toalha no chão. As folhas verdes e o céu azul pareciam prometer algo bom. Vamos fazer o nosso diário agora, sugeriu Ana, puxando um caderno já preparado. Os olhos dela brilhavam enquanto olhava para o pai e a irmã, esperando a resposta. Claro! O que escreveremos primeiro? Beatriz disse, animada. Senhor Carlos olhou para elas, sua mente debatendo se era hora de abrir o coração ou manter tudo leve. Que tal começarmos contando o que mais amamos? Ele disse, mergulhando naquela atmosfera de alegria. As meninas começaram a compartilhar pequenas alegrias, o som dos pássaros, o cheiro de comida boa, os sorrisos que encontravam. Mas, de alguma forma, a conversa logo deslizou para as memórias difíceis. Beatriz, em um momento de vulnerabilidade, comentou, eu sinto falta da mamãe. As coisas ficaram tão estranhas desde que ela se foi. Dona Maria respirou fundo, fechando os olhos por um momento. A menção da dor que ela tentava esconder fez seu coração apertar. É verdade, eu também sinto, complementou Ana, que estava com os olhos marejados. Por que tudo mudou tanto? Às vezes, eu só queria entender. Carlos, surpreso e preocupado, olhou para as gêmeas. Nós podemos tentar entender juntos. O que aconteceu entre nós é algo que precisamos enfrentar. Se quisermos ser uma família de novo, precisamos falar sobre isso. O diário pode ser o primeiro passo. As meninas trocaram olhares, a mistura de medo e expectativa era palpável. Dona Maria interrompeu, com a voz embargada, queridas, eu sei que abrir o coração é difícil. Mas todos nós temos que falar sobre as nossas dores. Somente assim poderemos começar a curar. O clima tornou-se mais sério, e os olhos da família se encontraram, refletindo a profundidade do que estava em jogo. Carlos sentiu seu peito arder com a pressão das emoções. A conversa que eles estavam prestes a ter poderia ser a chave para a transformação que tanto ansiavam. Vocês estão prontas para isso? Porque o que temos pela frente pode ser difícil, mas também pode ser libertador, ele falou, segurando a mão de Beatriz, que tremeu sob seu toque. E assim, em meio a risos e recordações, o coração da família estava prestes a se abrir. Mas o que realmente iriam descobrir entre aqueles relatos de alegria e sofrimento? E se, ao falar do passado, eles criassem laços ainda mais fortes do que jamais imaginaram? As gêmeas olharam para o pai, a expectativa misturada com um leve medo era evidente. O vento brincava com os cabelos delas, enquanto Carlos respirava fundo. Era o momento de desenterrar emoções que estavam enterradas há muito tempo. Ele podia sentir seu coração bater forte, quase gritando por liberdade. Vamos lá, então, disse ele, forçando um sorriso. Cada uma de vocês pode compartilhar uma memória especial sobre a mamãe. Ana começou, sua voz suave desmanchando-se na brisa. Eu lembro de um dia em casa, ela fez cupcakes. A cozinha estava cheia de farinha e risadas.
A gente fez uma bagunça danada, mas ela só ria. A mamãe era tão feliz por nos ver sorrir. O brilho nos olhos de Ana era um misto de saudade e alegria. Ela se lembrou do amor incondicional que a mãe sempre proporcionou. O rosto de Beatriz se iluminou, mas logo a sombra de tristeza tomou seu lugar. Acho que a minha memória favorita é quando ela nos contava histórias antes de dormir. Eu sempre queria que ela contasse a mesma, da princesa e seu dragão. Ela tinha uma maneira de me fazer sentir corajosa. Sua voz tremia, e o nó na garganta parecia impossível de desfazer. Carlos estava imóvel, absorvendo cada palavra. O calor das lágrimas se misturava com a fragrância dos alimentos que tinham trazido. Ele se lembrou das noites em que a maternidade foi tudo o que elas conheceram. As duas se entregavam à fantasia daquela princesa corajosa. Mas a tristeza que sua ausência trouxe parecia um fardo. Ela fazia isso tão bem. Sussurrou Ana, olhando para a irmã. Você acha que ela ainda nos escuta? A pergunta pairou no ar, carregada de uma saudade insuportável. Carlos decidiu entrar na conversa, quebrando o silêncio que se formava. Eu acredito que sim. O amor dela ainda vive em nós. Ele olhou para as filhas, seus olhares repletos de esperança. E é por isso que precisamos continuar a falar sobre ela, sobre o que passamos. Um ato simples, mas que carregava um peso considerável. Dona Maria aproveitou a oportunidade e se pronunciou, sua voz mais firme. A mamãe de vocês tinha tanta força. O amor dela é o que nos une, mesmo quando a vida tenta nos dividir. As palavras dela trouxeram um alívio momentâneo. O diário estava aberto e em branco, mas a vida das gêmeas agora começava a ser escrita novamente, com tintas de saudade, esperança e dor. Enquanto refletiam sobre as memórias, Ana pegou a caneta e escreveu, para sempre no nosso coração. Vamos sempre lembrar, mesmo quando doer, disse Ana, decidida. Mais uma pergunta inquietante pairava entre eles. Como poderiam realmente seguir em frente enquanto lidavam com a dor da perda? E que caminhos eles dariam para transformar essa dor em uma nova história? Então, em um instante de silêncio, um rapaz que passava de bicicleta parou, atraído pelo que pareciam conversas de coração aberto. Ele olhou para eles, e com um sorriso caloroso, perguntou, Oi, tudo bem? Posso me juntar a vocês? Às vezes, conversas assim são tudo o que precisamos. E esse novo rosto trouxe uma onda inesperada de esperança. Quem seria ele, e que impacto teria na história daquela família já tão marcada pela dor? As gêmeas se entreolharam, surpresas e um pouco hesitantes. O rapaz tinha um ar casual, mas o olhar sincero despertou um pingo de curiosidade nelas. Carlos, por sua vez, se permitiu um leve suspiro de alívio. O peso da conversa tinha começado a se dissipar com a presença daquele desconhecido. Claro, pode sentar, disse Carlos. Estamos apenas relembrando algumas boas memórias. Eu sou o Lucas, apresentou-se o rapaz, acomodando-se no gramado ao lado deles. Desculpe interromper, mas não consegui evitar. Às vezes, a dor e as memórias precisam ser compartilhadas com alguém de fora, não é? Ele abriu um sorriso acolhedor, começando a contagiar o ambiente com uma nova energia. É exatamente isso que estamos tentando fazer, respondeu Beatriz, ainda envolta pela sombra da tristeza. Mas havia algo no tom de Lucas que parecia genuinamente compassivo. Ana, com a peculiaridade de transformar um olhar tímido em um sorriso, se aventurou a perguntar, e você, Lucas, já passou por algo parecido? Lucas inclinou-se para a frente, os olhos claros brilhando sob a luz do sol. Sim, há alguns anos, perdi minha avó. Ela foi como uma mãe para mim. E o que me ajudou a seguir em frente foi exatamente lembrar dela, falar sobre ela e compartilhar histórias com quem amava. É uma forma de manter a memória viva. As palavras dele tocaram o fundo do coração das gêmeas. O tom de voz dele era acolhedor, mas também carregado de uma dor palpável, como se ele estivesse compartilhando um pedaço de sua própria história naquele momento. Carlos olhou para as filhas, tentando observar suas reações. Ele percebeu que o clima estava mudando. Ao invés de uma conversa só sobre perda, estava se formando uma rede de apoio e compreensão. E como você conseguiu lidar com isso? O que você fez? Perguntou ele a Lucas.
Eu comecei a escrever. Uma espécie de diário, onde coloquei meus sentimentos, meus medos e minhas memórias. Isso me ajudou a entender que a dor é parte do amor. A saudade é um jeito de lembrar como a gente foi feliz. Lucas falou com empolgação, como se estivesse revelando um segredo muito especial. Ana e Beatriz se olharam novamente, agora com um brilho diferente nos olhos. O diário que tinham aberto se transformou em um símbolo de algo mais significativo, uma porta para um novo caminho. Beatriz murmurou, talvez devêssemos fazer isso também. Exatamente. Lucas incentivou, notando a centelha de esperança no olhar das gêmeas. Escrever suas memórias pode ser terapêutico. Pode trazer paz e também mostrar como vocês podem carregar sua mãe com vocês, não apenas na dor, mas nas alegrias que viveram juntas. O sol estava começando a se pôr, e a luz dourada refletia nas expressões das gêmeas. A presença de Lucas pareceu abrir uma nova possibilidade. Não só a conexão com a mãe falecida, mas também a redescoberta da força que existia dentro delas. Carlos sentiu um impulso de falar. Então, podemos nos comprometer a escrever sobre as memórias da mamãe? E, quem sabe, num futuro próximo, também compartilhar? A cada troca de palavras, a atmosfera se aquecia. Mas, antes que alguém pudesse responder, um barulho atrás dele chamou a atenção. Um grupo de crianças estava jogando bola, rindo alto, sua alegria pura contrastando com a conversa profundamente emocional que estava acontecendo. Olha, talvez a gente devesse se juntar a eles, sugeriu Lucas, com um sorriso. Depois de tanta memória, uma boa dose de risadas faz maravilhas. Carlos e as gêmeas trocaram olhares de entendimento. A ideia de se divertir parecia uma tela em branco para novas recordações. Mas, antes que tomassem uma decisão, Lucas completou, mas, e se algo importante acontecer depois que você começar a escrever? Alguma descoberta que possa mudar tudo? A pergunta flutuou no ar, vibrando com um misto de emoção e expectativa. As gêmeas trocaram sorrisos nervosos. Queriam saber o que mais poderia ser revelado. Será que estavam realmente prontas para descobrir mais sobre suas memórias e o que o futuro lhes reservava? Dona Maria observava a cena à sua frente, o sol se pondo como um enorme disco dourado, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. As gêmeas, novas e cheias de vida, estavam prestes a começar uma jornada profunda, e ela sentia uma mistura de emoção e apreensão. Lucas, aquele jovem que aparecerá como um sopro de esperança, estava mesmo encorajando algo que poderia ser incrível ou doloroso. Mas a vida sempre exigia coragem para enfrentar a dor e descobrir a luz. Vamos sim nos juntar a eles, disse Ana, seu rosto iluminando-se com a ideia. Beatriz assentiu, ainda com um leve tremor de nervosismo, mas um sorriso timidamente começava a aparecer. Senhor Carlos sorriu para as filhas, seu coração aquecendo-se com a força de um novo começo. Havia muito tempo que não sentia essa conexão, um fio que se entrelaçava com o amor e a vulnerabilidade. Aquela bola rolando entre as crianças do parque, a energia, a alegria. Carlos percebeu que era um passo necessário na busca pela cura. Ele sabia que abraçar a vida significava superar os desafios que tanto o atormentaram, incluindo os arrependimentos por ter se distanciado das filhas. Vamos lá, então. O que estão esperando? Gritou o Lucas, puxando uma bola e se juntando às gêmeas, que já corriam para a companhia das outras crianças. Dona Maria ficou observando, seu coração batendo com a certeza de que algo maravilhoso estava se formando. Elas eram um só naquele momento. O espírito da família renascia, ainda que em meio a uma dor que não se apagava, mas que agora poderia ser compartilhada, aplaudida e até mesmo aliviada. Ao final do dia, quando o sol finalmente se despediu e a noite começou a abraçar o lugar, todos se juntaram numa roda, felizes e cansados. Lucas olhou para as meninas e perguntou, e aí, como se sentem? O que vão escrever no diário sobre o que aconteceu hoje? Ana, ainda eufórica, respondeu, foi maravilhoso. A vida parece mais leve agora. E a mamãe ela ficaria tão feliz em nos ver assim. Completou Beatriz, com os olhos brilhando. Carlos, sem poder conter a emoção, abraçou as filhas com força. Uma pequena lágrima despencou por seu rosto.
Ele sabia que as meninas não eram as únicas que precisavam se curar. Nas últimas semanas, havia enfrentado internamente os fantasmas da culpa e da perda, e agora a sensação de redescobrir a leveza da paternidade começava a se estabelecer em seu peito. Dona Maria, com um leve sorriso nos lábios, sentiu que o amor que havia criado ao lado das gêmeas começava a manifestar-se numa nova família unida. As conversas, os sorrisos, o carinho, cada pequeno gesto se tornava uma base poderosa para reconstruir o que antes parecia perdido. E então, o que começou como um dia conturbado trouxe um novo sentido às vidas de todos, preenchendo-as com esperança. Os risos e abraços eram a prova de que ainda havia amor a ser encontrado e compartilhado. Cada pequeno passo na jornada, cada riso feito entre lágrimas, era um passo em direção à cura. Antes de se despedirem do parque, Dona Maria convocou todos. Lembrem-se, cada um de vocês é uma parte essencial uns dos outros. Nunca esqueçam que juntos podemos superar qualquer tempestade. Suas palavras tocaram o grupo como um eco de amor e resiliência. Enquanto eles caminhavam de volta para casa, mãos dadas e corações entrelaçados, Carlos olhou para aquelas pequenas, fortes e repletas de amor, e sentiu que, finalmente, estavam à beira de um novo capítulo. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas agora tinha a coragem da família para enfrentar qualquer desafio. E assim, Dona Maria seguiu lado a lado com os seus agora. Luz, amor, e um diário aberto nas mãos, prontos para serem preenchidos com histórias de superação, esperança e total transformação. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre esse final incrível, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa.